Pois é, ontem o dia foi de depoimentos dos 3 ministros generais lá do Palácio do Planalto. Foram lá os delegados da Polícia Federal, né, e colheram os depoimentos. Né? Eles não precisaram sequer sair do palácio, nem do gabinete deles. Né? Aí a gente vê que foi uma basófia, né, uma espécie de provocação, aquela história do ministro Celso de Mello dizer que se eles não viessem depor, que seriam conduzidos coercitivamente sob vara. Né? Que exagero desnecessário, né? Eles são ministros, têm foro privilegiado, né? E nem deveriam ter sido ouvidos por delegados da Polícia Federal. Foi uma concessão que eles fizeram, né? Porque o regimento interno do Supremo diz que quem deveria ouvir seria o próprio ministro relator ou algum ministro de outro tribunal superior ou algum juiz que ele nomeasse para isso. Bom, e a outra questão é que o depoimento dos delegados, né, o máximo que saiu foi que o presidente queria alguém que tivesse afinidade com ele para dirigir a Polícia Federal. Assim como ele precisa de alguém que tenha afinidade com ele para ser ministro da Justiça, para ser ministro da Economia, para ser ministro da Saúde, para ser ministro da Educação, é óbvio. Né? E a outra coisa óbvia que está aparecendo aí, né, é que houve palavrão na reunião ministerial. Ora, há palavrão em tudo que é reunião de direção de empresa, tudo que é reunião de secretariado, né? Desde que eu tenho entrado em reuniões ministeriais, aí de vez em quando a gente consegue entrar, né? O que se ouve também, claro que não é só palavrão, mas o que se ouve é palavrão. Faz parte de uma reunião que é informal e fechada, não é uma reunião aberta ao público. Eu queria falar hoje em duas categorias. Uma, cujo dia foi festejado, né? Dia da enfermagem. Né? São 2.300.000 profissionais de técnicos de enfermagem, de auxiliares de enfermagem e de enfermeiros. Né? São os heróis de hoje. Eles já foram heróis na Segunda Guerra, lá na Itália, na FEB, foram heróis na gripe espanhola, foram heróis na recente H1N1, né? E agora estão sendo heróis, porque estão arriscando a própria vida. Né? Está aí numa base assim, de 30% de infectados nessa área. Parabéns no seu dia. Né? Esse heroísmo também se chama patriotismo. Estão se dando pelo país. E quero falar também sobre salões de beleza, barbearias, etc., que estão agora na lista de atividades essenciais. Né? São certamente mais de 1 milhão no país inteiro. Os números oficiais são de 730 mil, mas há tanto informal que talvez seja o dobro disso. O estado campeão é São Paulo. No entanto, 13 governadores já disseram que não vão reabrir. Eu já estava até com esperança de poder cortar meu cabelo, mas aqui em Brasília ainda não vai reabrir. Tem que pensar nas famílias dessas pessoas, né, mais de 1 milhão de famílias, portanto, né, que estão sendo atingidas gravemente. O Banco Mundial e a ONU já estão dizendo que o Brasil volta ao mapa da fome neste ano. De Brasília, Alexandre Garcia.